pessoal, mais uma vez aqui com vocês no Espiral das Bacantes, dessa vez para estrear um novo quadro aqui do nosso vlog, que é o quadro Os Antigos. Esse quadro tem como objetivo trazer algumas divindades, algumas deidades cultuadas aí em panteões diversos. Bom, falar de divindades, falar de deuses, seja de que panteão for, é sempre bastante complicado, porque nunca é tão simples falar de um deus, de uma deusa, né? O ser humano, ele tem mania, não seria uma mania, mas a forma da gente compreender esses deuses, muitas vezes é meio que resumindo essa energia, essa força, esse ser. E existem certos deuses que seria até um sacrilégio resumi-los. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui no Espiral das Bacantes é trazer um pouquinho de cada um desses deuses, um pouquinho da mitologia desses deuses e fazer com que vocês consigam enxergá-los além das limitações que nós, seres humanos, temos com relação a eles. Então, para escolher o primeiro deus, né, o deusa que a gente ia abordar aqui, a gente entrou no consenso e escolheu, claro, Dionísio, que é o grande padrinho do Espiral das Bacantes, o grande deus que a gente cultua. Tanto eu, quanto a Pandora, quanto a Josi, nós temos um carinho muito especial por esse deus. E até por isso, quando a gente foi escolher o nome do Espiral das Bacantes, a gente escolheu o nome por causa desse deus que para nós é muito querido e por nós cultuado. Então, falar de Dionísio é sempre bastante complicado, porque Dionísio, ele é um deus, assim, que, vendo pela sua mitologia mais conhecida, ele é o senhor do vinho, ele é o senhor do êxtase, da alegria de viver, o senhor da loucura. Mas, para a gente compreender a profundidade desse deus, a gente precisa ir buscar nas histórias, nas mitologias que cercam esse ser maravilhoso. Então, o mito mais conhecido do nascimento de Dionísio é que ele seria filho de Zeus com uma princesa, princesa Semele, que era uma princesa filha de Cádmo, que seria o rei de Tebas. Tá? Então essa seria a mitologia mais conhecida do nascimento de Dionísio. Então, segundo essa história, Zeus teria se apaixonado por Semele, portanto uma mortal, e Semele então teria engravidado de Dionísio. Hera, então, furiosa, fez com que Semele pedisse que o seu grande amor, que até então ela não sabia que era Zeus, mostrasse sua verdadeira face. E quando Zeus fez isso, então, Semele foi fulminada, porque não daria para ela enxergar realmente a face de Zeus em sua grandiosidade. Então ela foi fulminada. Então Zeus foi lá, pegou Dionísio, colocou em sua coxa, e então o deus nasceu. E mesmo essa história conhecida de que Dionísio teria sido filho de uma mortal com um deus e nascido da coxa dele, então, por conta da morte de Semele, nos dá já a primeira peculiaridade desse deus. Por quê? Os filhos, geralmente, de deuses com mortais, dentro da mitologia grega, eles são semideuses. E Dionísio não. Dionísio é um deus. E já nesse mito mesmo, existem alguns estudiosos que verificaram que a própria Semele talvez não fosse realmente uma mortal, né? Existe até um estudo que diz que Semele tem a ver com a terra, então de repente ela seria a própria deusa terra, né? A própria deusa mãe terra. É uma vertente, é um modo de encarar isso, né? Então, olhando por esse ângulo, Dionísio seria o filho de Zeus, que é o senhor dos céus, com a terra. Mas isso é uma forma de enxergar o nascimento de Dionísio e por que dele ser uma divindade, se os mitos contam que ele seria filho de um deus, que seria Zeus, e uma mortal, no caso Semele. Mas também cai no fato de Semele ser uma mortal e ter tido um filho imortal, um filho Deus, né? A gente vê então que isso vai trazer também uma noção mais aproximada do que é Dionísio, né? De quem é realmente esse Deus.
que é tão próximo dos mortais. Não querendo desmerecer, obviamente, os outros deuses, mas Dionísio, do panteão grego, ele é o deus que está mais próximo dos seres humanos. Até pelas suas festividades, pelas suas formas de culto, ele é um deus muito próximo aos humanos, né? Então talvez o fato dele ter tido uma mãe mortal tenha um pouco de explicação, venha trazer um pouco de explicação para o fato dele ser um deus tão próximo dos humanos. E essas perseguições que Dionísio sofreu, e a gente verifica isso estudando as mitologias, também pode explicar um pouco o fato de Dionísio ser um deus que, assim, ele ia contra, a natureza de Dionísio era completamente contrária à natureza da religiosidade olimpiana que se estabelecia na Grécia. Então, existe um pouco dessa interpretação, dessa visão de Dionísio como sendo o da esquerda, né? Aquela divindade que não está ligado aos deuses olímpicos diretamente, então ele sofre, ele é o ponto de impacto de uma religiosidade. E a gente conhecendo a natureza de Dionísio, a gente percebe isso muito claramente. Ele é totalmente contra as coisas impostas, as coisas colocadas de maneira... o que é correto, o que é certo, o que é estabelecido por algo superior. Ele está além das regras, Dionísio está muito além das regras. E talvez todas essas perseguições, a gente pode citar a perseguição de Licurgo, a perseguição de Perseu, a Dionísio e suas nutrizes, pode nos mostrar exatamente que Dionísio era uma divindade que ia contra os padrões religiosos da época. Outra versão do nascimento de Dionísio diz que ele seria filho de Perséfone, né? Perséfone com Hades. Então aí a gente já tem... É muito complicado da gente estabelecer isso num vídeo, porque é um estudo muito profundo, que vai fazer então uma ligação de Dionísio, de Hades, com o próprio Zeus. E também com Dionísio. É muito profundo isso. Então, Dionísio, aí, nascido de Perséfone, traz também a noção da morte, né? Aí ele é o Dionísio quitônio. E aí essa ligação de Zeus com o próprio Hades, então o Zeus subterrâneo, o Zeus também quitônico, né? Do debaixo da terra, é muito profunda, e eu deixo até a dica aí para que vocês vão pesquisar as ligações. E outro sobrenome que Dionísio teria, então, com essa ligação sendo filho de Perséfone, seria também o Zagreu, que seria um outro sobrenome de Dionísio. Dionísio tem uma ligação muito profunda com o próprio Hades, com Zeus, e esse entremeio de vida e morte, né? O êxtase da vida e também o êxtase da morte. Dionísio, ele é um deus de muitas faces. Inclusive, um dos seus símbolos é a própria máscara, né? Então, é um deus de formas diversas. E de onde teria vindo Dionísio, então, né? A gente sabe que todo o panteão grego, ele é um panteão formado pela conjunção de diversos povos que compuseram a cultura grega, né? A mitologia grega. Dentre eles, a gente pode citar os trácios, a gente pode citar os minoicos, os micenos, e a gente tem, buscando, a gente encontra Dionísio na Creta antiga, né, na Creta dos minoicos. Você encontra inscrições de Dionísio no linear B, que é a escrita dos micênicos, né, dos micenos, que são um povo que mas que dominaram ali a região do Mar Egeu após a queda dos minoicos. Aí é isso que eu estou dizendo para vocês. Estudar um deus, estudar uma deusa, vai levar vocês a estudarem geografia, estudarem história. Então, assim, é bastante profundo. Não basta só a gente... Dionísio, deus do vinho. É muito mais profundo do que isso, tá? E fazendo essa ligação de Dionísio com Creta, com os minoicos, com os micenos, a gente invariavelmente vai cair nas questões do labirinto. O labirinto do Minotauro. O touro é um dos animais consagrados a Dionísio, o chifre e tal. E o labirinto do Minotauro, conta a lenda que naquele labirinto existia um labirinto em que no centro havia um Minotauro, que seria um monstro, metade touro, metade humano. E lá eram levadas pessoas, donzelas e guerreiros prisioneiros para serem devorados pelo Minotauro.
Teseu teria entrado no labirinto e teria morto o Minotauro. Isso é o que a gente conhece, mas se a gente for se aprofundar mais nessa mitologia e na ligação que tem o próprio Dionísio com o Minotauro, a gente vai encontrar até uma Ariadne, que na verdade não era uma princesa, Ariadne como uma deusa, e a única companheira mesmo de Dionísio. Então é muito interessante vocês buscarem as origens mais profundas do mito do Minotauro, de Ariadne, do fio de Ariadne que ajudou a conduzir Teseu até o núcleo do labirinto e assim matar o Minotauro. Eu tenho para comigo, e alguns estudos que eu também já verifiquei mostram que, na verdade, o mito do Minotauro e do labirinto tem a ver com ritos de fertilidade, de vida, morte e vida. O Minotauro é o touro de Minos, né? Minos Taurus. E a gente fazendo uma conexão disso com o próprio Dionísio e a morte, o renascimento. Dionísio é um deus que morre várias vezes e renasce várias vezes. Uma das interpretações até para o seu nome é o nascido duas vezes. Então a gente encontra ali, não dá pra gente estabelecer uma história direitinha, quadradinha ou redondinha. A gente vai encontrar traços, né, que a gente pode fazer a ligação e entender um pouquinho mais profundamente a própria história de Dionísio, de Ariadne. Ariadne significa santa, brilhante, a pura, né, a donzela, a noiva. E se a gente for pegar alguns hinos órficos, o orfismo é uma forma de religiosidade ali que nasceu na Trácia e que tem origem nas dionisíacas, que eram celebrações em honra a Dionísio. A gente vai encontrar nesses hinos referências a invocações de Dionísio e a noiva, sua companheira. E a única noiva, companheira realmente de Dionísio, embora ele fosse um deus muito próximo das mulheres, né? Isso talvez seja por isso que a gente goste tanto desse deus, embora ele fosse um deus sempre cercado de mulheres, as bacantes, as mênades, a gente só encontra realmente a sua única companheira, Ariadne, a brilhante, a pura, né, a santa. Então eu tenho a absoluta certeza, dentro do meu íntimo, não é uma certeza obviamente acadêmica, mas é uma certeza no fundo do meu íntimo, que Ariadne é na verdade uma deusa. Outra curiosidade sobre o próprio nome de Dionísio é que ele é conhecido também como Astério. Astério tem a ver com estrela, que tem a ver com a criança dos mistérios. Então Dionísio é também o senhor dos mistérios. A gente encontra Dionísio como uma forma muito jovial, mas ele é multifacetado. Ele é o senhor dos mistérios. Ele realmente é o senhor das iniciações, juntamente com Ariadne, sua grande companheira. Então é um deus muito profundo, gente, que não daria para eu falar aqui num vídeo, nem fosse um vídeo de 3 horas, né? Eu estudo Dionísio já há muitos anos mesmo, e sei apenas um pouquinho da história desse deus maravilhoso. Para vocês verem a profundidade que tem, em Chipre, Ariadne era celebrada, era honrada como Afrodite Ariadne, né? Então, Afrodite brilhante. Então, é muito profundo. E a gente, estudando também, a gente encontra grandes ligações de Afrodite com Dionísio. Dionísio e Afrodite são deuses que eu tenho um carinho muito profundo, porque são deuses que falam muito dos mistérios da vida, dos mistérios da terra, dos mistérios do corpo, do sexo, dos mistérios que estão além das regras, né? E que essas regras, às vezes, postas pela sociedade, que a gente tem que seguir, às vezes elas nos limitam. Até gostaria de contar um episódio para vocês que aconteceu há poucos dias. Lá no meu Facebook, na minha imagem de capa, tem uma imagem de Dionísio e as bacantes. E eu recebi uma mensagem de uma mulher em PVT ali, dizendo que, falando coisas de suruba, assim, bem desrespeitosa. Daí a gente já percebe, né, o quanto as pessoas são limitadas. Enquanto elas são limitadas quando se fala em sexo, quando se fala em nudez, a gente tem essa ligação muito forte do sexo e da nudez com as bruxas. Então, às vezes, as pessoas interpretam a gente mal. Então, tem aquela imagem deturpada mesmo da bruxa, do bruxo, como pessoas promíscuas, pessoas que, sabe, que não tem o mínimo, que são infiéis, que são, né, galinhas, essas coisas, mulher fácil e tal.
Isso é uma grande chaga, na minha opinião, e a grande chaga que veio exatamente pela incompreensão de deuses como Dionísio, como Afrodite, que são deuses que falam da feminilidade, que falam do sexo, que falam do você ser livre, né? E honrar a sexualidade, honrar isso que é tão sagrado pra gente. Então, dentro mesmo do paganismo, a gente tem pessoas que às vezes, sei lá, elas se prenderam tanto nos padrões estipulados do que é moral, da moral e dos bons costumes, que elas julgam as outras pessoas. Então, se você manifesta a sua sexualidade, se você é uma pessoa bonita, uma pessoa que fala de sexo abertamente, que não tem esses tabus, então você é uma pessoa promíscua, você é uma pessoa que, sabe, é ridículo. E as bruxas, né? As bruxas estão muito ligadas a isso. Nós, bruxas, nós, bruxos, somos pessoas que estão aí, assim como Dionísio e Afrodite também, somos pessoas que quebramos padrões, né? Tanto que no tarô mitológico, lembrando agora também, Dionísio está relacionado à carta do louco. E pra mim, a carta do louco também é a carta do diabo, porque tá muito, muito relacionado mesmo à quebra de padrões, a você não se curvar diante das coisas impostas a você. Então, você, bruxo, você, bruxa, que tem essa veia de cultuar verdadeiramente o que é sagrado, que é a vida, que é a morte e que está ligado, está relacionado ao sexo, não tenham vergonha, não se curvem diante da moral e dos bons costumes só para agradar, né? Só para ser, sei lá, bem visto pela sociedade. Acho que a gente tem um grande papel, os bruxos, as bruxas têm um grande papel aí na sociedade, importantíssimo, assim como o Dionísio também teve. Na cultura grega da época, né? Que é o fora dos padrões. E Dionísio também é o senhor do teatro, né? As máscaras do teatro, aquelas máscaras que são o símbolo do teatro, estão relacionadas a Dionísio, como eu disse a vocês, Dionísio é o senhor das máscaras, porque ele vai trazer tudo aquilo que é lúdico, né? Você nunca vai fazer um ritual para Dionísio apenas mental. É lógico que você pode meditar e deve meditar, mas os rituais dionisíacos, eles sempre estão muito ligados à música, à dança, ao êxtase, ao carinho, ao amor e, claro, ao vinho. Ao vinho, claro, né? O vinho, ele é uma bebida que, assim como outras formas, outros instrumentos, como algumas drogas e tal, que foi um pouco deturpado também, né? É encarado de forma deturpada, tanto que existem, na maioria dos rituais que a gente faz, o vinho, ele é tomado ao final do ritual, ele é partilhado como o sangue do deus e da deusa, é partilhado entre os demais e tal. Mas o vinho, ele também, o êxtase do vinho, o êxtase de estar altinho, não deixa de ser um ritual a Dionísio. Então, os ritos dionisíacos não são só ritos de bebedeiras, não é isso, né? Existe também, vamos dizer assim, a bebedeira sagrada existe. Você quer coisa mais sagrada do que você estar junto com as pessoas que você ama, sentado numa sala, sentado, sei lá, numa garagem, em qualquer lugar, apreciando uma bebida, até às vezes um pouquinho altinho, rindo, conversando. Tem coisa mais sagrada do que isso, gente? É óbvio que os rituais ligados a uma estrutura ritualística são importantes e eu gosto muito disso. Mas os rituais de Dionísio, eles são sempre rituais muito soltos, muito leves, muita música, muita dança, muito beijo, muito abraço, né? E por isso, até mesmo por isso, muito incompreendidos. As pessoas às vezes acham que, então, porque você não vai lá, entra, tem toda uma estrutura ritualística, um esqueleto a ser seguido, que você não está fazendo um ritual. E não é assim, né, gente? O ritual a gente faz no nosso dia a dia. Essa é uma grande lição de Dionísio. O ritual é o seu próprio dia a dia. Então, você sentar com alguém, tomar um vinho, rir, conversar, abraçar, beijar, aquela coisa do a bebida entra, a verdade sai. Isso é o poder de Dionísio, realmente, de você mostrar quem você realmente é. As máscaras de Dionísio, né? Você retirar a sua máscara e mostrar quem realmente você é. E muitas vezes, quando a gente, né, toma um pouquinho mais, a gente mostra quem a gente é lá no íntimo da gente. Pelo
amor dos deuses, né? Já estou avisando aqui de antemão, porque como, né, a gente sabe que existem essas coisas. Eu não estou fazendo apologia a bebedeiras em rituais, não é nada disso. Espero que isso fique muito claro para que não tenha ninguém enchendo os pacová da gente aqui das bacantes, dizendo que a gente está incitando a bebida nos rituais. Não é assim, tá? Não é isso que acontece. E qual é a relação então de Dionísio com Baco? Segundo alguns historiadores, Baco seria uma espécie de epíteto ou até um sobrenome de Dionísio. Muitos deuses gregos, eles têm essa característica de ter sobrenomes, que seriam suas faces, né? Como ele era cultuado em determinadas regiões. Então, Baco seria um sobrenome de Dionísio, ok? Bastante relacionado à questão do vinho, das bacantes, das festas das dionisíacas. E talvez Baco tenha vindo de um outro nome ligado a Dionísio, que é Iaco. Iaco é, na verdade, uma saudação a Dionísio, que talvez, no decorrer da história, tenha se transformado em Baco como um segundo nome. É uma forma de encarar isso também, tá? E é uma forma de encarar que está muito ligado aos mistérios de Eleusis, tá? Os mistérios de Deméter, Perséfone, está muito ligado a isso. Quando se recebia a criança divina Dionísio, a criança dos mistérios, se saudava com Iaco, né? Então, é uma forma de se interpretar e tá ligado a grandes mistérios aí. Em dezembro, se tinha as dionisíacas campestres, né, que eram cortejos feitos em honra a Dionísio, em que se segurava um grande falo e as pessoas iam fantasiadas, colocavam máscaras. Isso está muito ligado até ao que a gente lembra do carnaval, né? Então, Dionísio está muito ligado a essas festas grandes, assim. Se vocês forem pensar, então, que o carnaval é uma época em que não se tem regras, uma época de libertação, onde as pessoas vão rasgar a fantasia e curtir aí, os desfiles das escolas de samba, estão muito ligados a essas festas primitivas, em que as pessoas se fantasiavam, colocavam máscaras e andavam pelas ruas segurando falos enormes, num cortejo aí para Dionísio. Então, todas essas grandes festas, festividades, brincadeiras de adultos estão ligados a Dionísio. Os divertimentos ritualísticos, né, as brincadeiras, os brinquedos são muito ligados a Dionísio. Então, Dionísio está muito ligado também às crianças, à pureza das crianças. As crianças são realmente muito puras, até nas questões da sexualidade delas, de como elas se descobrem a sua sexualidade. Dionísio é o regente de tudo isso, do próprio despertar sexual que começa lá pequenininho da gente, né, bem pequenininho. E aí a grande tristeza que me dá quando a gente vê essas questões de pedofilia, de adultos fazendo atrocidades com crianças e destruindo uma coisa tão bela que é a criança se despertar para que seja um adulto que vai viver sua sexualidade de uma maneira saudável. A pedofilia é uma grande chaga também que a humanidade carrega, né? E é você mexer em algo tão profundo e tão sagrado. A gente que é pagão, a gente entende essa sacralidade, talvez mais do que outras pessoas, que a sacralidade do despertar sexual de uma criança. É muito triste isso, né? Enfim. Outra questão também com relação à perseguição de Dionísio é que Dionísio, ele era o deus das mulheres. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês aqui que o subjugo às mulheres, ele não veio, na verdade, com o cristianismo. É claro que o cristianismo contribuiu bastante, mas isso já é muito antigo, né? É uma ferida muito antiga da humanidade. E Dionísio, ele é o deus, então, que fazia com que as mulheres se libertassem disso, né? Que se tornassem, então, as suas bacantes, as suas damas de honra ali. E isso também, se a gente for pensar de uma maneira psicológica e social, as perseguições que Dionísio sofreu, pode estar inteiramente ligado a isso, né? Como que vem um deus que era conhecido como um deus estrangeiro, como que um deus, assim, todo sexual e ao mesmo tempo até andrógeno, né? Dionísio tem muito isso da androginia, ele não é um macho, mas ele tá muito ligado com essas questões do feminino. Como que esse deus lindo, que tem a graça de Afrodite,
atrai essas mulheres, as nossas mulheres, e as mulheres ficam loucas, né? Dizer que as bacantes, as meninas ficavam loucas e rasgavam a carne, quem sabe também não seja uma visão um pouco distorcida, né? Do que realmente acontecia ali. Não sei, é uma forma de se interpretar. Até mesmo porque tudo aquilo que a gente estuda de mitologia, quando a gente vai estudar um mito, a gente não consegue atingir de forma racional como aquilo era vivenciado. Não tem como, a gente vive em uma outra época, com outros valores. É muito difícil que os historiadores consigam trazer a essência do que realmente significava determinado culto, determinado rito, determinada festividade de um Deus. É muito difícil, até mesmo porque sempre que a gente vai falar alguma coisa para alguém, ensinar, trazer informações sobre alguma coisa, a gente sempre vai colocar um pouquinho dos nossos valores, um pouquinho da nossa vivência naquilo que a gente está passando. E aí, aquela coisa, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, a gente precisa, eu particularmente acho que a gente precisa estudar sim, mas também se conectar de forma ritualística, de forma meditativa com os deuses. Vocês podem ter certeza que muitas coisas, somente através de um contato espiritual é que vocês vão acessar. Tem muita coisa que não tem como vocês acessarem, mesmo porque não foi escrito, né? Porque não era para ser escrito mesmo. Muitas coisas vocês vão acessar apenas espiritualmente. Sobre as dionisíacas ainda, eu gostaria de falar que também, assim, você tinha as dionisíacas campestres, como eu falei pra vocês, que eram procissões, né, grandes cortejos e tal, festividades. Mas eles tinham também os ritos fechados de Dionísio. Dionísio é um deus que está muito ligado às iniciações. Então, muitos rituais de Dionísio eram rituais fechados apenas para iniciados. Tá? E esses rituais, especificamente esses rituais, pouquíssimo se sabe, muito pouco se sabe. Por isso, novamente eu digo, se vocês querem fazer algum tipo de investigação, façam uma investigação espiritual, né? É claro que isso é algo muito subjetivo e, portanto, não tem como a gente pôr isso pra cá. Eu tenho as minhas investigações, as coisas que eu sinto e que eu acessei, mas que também nem tem porquê e nem devo ficar colocando aqui pra vocês. Acho que isso não tem nada a ver botar num vídeo, tá? Mas é algo que existiu. Dionísio era um deus da vida, da morte e do renascimento, né? O 2 vezes nascido, ou de acordo com alguns historiadores, o 3 vezes nascido, tá muito ligado aos ritos de iniciação e fica aí pra vocês pesquisarem, tá bom? Agora, uma das coisas que até de acordo com os historiadores foi passado, né, foi escrito com relação a esses ritos secretos, né, que aconteciam com as bacantes e os iniciados nos ritos de Dionísio, é a questão do despedaçamento. Eu acredito particularmente que é algo também um pouco deturpado. Não que não existissem os sacrifícios, é óbvio, a gente sabe que em muitas culturas existia o sacrifício humano, até de animais e tal. E não sejamos hipócritas de dizer que não, que era tudo lá, não tem nada a ver. Só que era outra concepção, né? Era outra concepção do que era um sacrifício. O sacrifício muitas vezes era voluntário, não é como as pessoas colocam hoje que, nossa, quando eles eram primitivos, bárbaros, horríveis, que despedaçavam pessoas. Não é bem por aí, né? E o mito do despedaçamento, ele está muito ligado também ao próprio mito da criação do mundo, de Deus, né? Vocês encontram a história de um Deus despedaçado, de um Deus sacrificado em diferentes culturas e diversas culturas também. Se a gente for trazer aqui para as massas, o próprio Jesus Cristo crucificado lá, que se crucificou para que todos pudessem viver, né? É uma forma, é um resquício aí de coisas que são muito mais antigas, né? Deus que despedaçava o seu corpo para que a vida pudesse surgir, a morte e o renascimento, né? Então tá muito ligado a essas questões. E então os ritos de Dionísio, eles estavam muito ligados às questões da vida, da morte e do renascimento. Então, obviamente, muito ligado à iniciação, como eu já falei pra vocês. Então Dionísio é um deus assim, super... Nossa, teria muita coisa pra falar realmente desse deus aqui com vocês, gente. Daria pra, nossa,
falar muita coisa mesmo, mas realmente não dá, senão vai ficar um vídeo muito gigante aí, muito cansativo pra vocês, tá bom? E tem coisas realmente muito legais sobre esse Deus que só você se aprofundando mesmo pra saber. E, digo mais, só você ritualizando mesmo com esse Deus pra saber. Dionísio é o meu pai que eu amo muito e venero. E não tenho palavras para descrever o que ele significa na minha vida, e tenho certeza que ele significa isso também na vida das outras bacantes, tá bom? Vamos celebrar os deuses antigos e tentar nos aproximar da essência deles, né? Da essência de cada um deles, assim, saindo um pouquinho do Dionísio, deus do vinho, Afrodite, deusa do amor, Hécate, deusa das encruzilhadas. Vamos tentar ir um pouquinho mais a fundo. Vocês vão perceber que quando vocês fazem um ritual com Deus que vocês têm uma intimidade maior, vocês vão notar que o ritual é infinitamente mais poderoso, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.